Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luciana Angarten, sou artesã e a dica de hoje, pessoal, vai ser uma peça super bacana, com 1001 utilidades também, não só para mamãe na função maternidade, mas se a pessoa quiser usar para ser um porta-creme, sei lá, guardar mais alguma coisinha aqui dentro que não seja as fraldas, ela vai poder também usar dependendo da estampa que ela utilizar. É uma peça super simples, não vai zíper, não vai viés, as costuras são todas embutidas e eu vou te contar uma coisa, a gente gasta muito pouco material. Para fazer essa peça, aliás, no fim do vídeo eu vou mostrar para vocês que eu fiz essa peça, nós vamos fazer juntinhas, tá? Esta peça aqui, deixa eu já mostrar, né, para eliminar a curiosidade. Olha só que charme de peça, gente. Fechamento com botão imantado com rebite, que também pode ser substituído por botão imantado normal, aquele que tem a garrinha, tá? Não tem problema nenhum. Ou botão de pressão Ritas também dá certo para colocar aqui. Mas olha só que charme de peça, gente. Toda quadradinha, olha só. Para deixar na cômoda, para levar na bolsa, na mala de viagem. Se vai fazer um passeio um pouco mais demorado para estar levando na mala. E aí aqui, gente, ó, vou até abrir para que vocês possam ver. Olha só a parte interna. Super legal. Aqui, gente, eu fiz um bolsinho para que possa estar levando o lencinho umedecido ou a pomadinha. Mas, como a intenção é fazer uma peça para iniciante já começar a ganhar dinheiro, então eu não usei zíper nessa peça. Mas poderia ter a função de zíper aqui também, tá? Para fechar essa parte. Mas para quem tá iniciando agora, para pegar confiança, eu acho legal uma peça mais assim simples, porém útil, né? E muito prática. E aí voltando ao que eu ia dizer para vocês, vou mostrar no fim do vídeo que com apenas 30 centímetros de tecido, 30 centímetros do tecido principal e 30 centímetros de tecido interno, nós vamos fazer essa peça aqui e mais uma, tá? Vou deixar a dica no fim do vídeo para que vocês possam ver. E eu quero saber depois se vocês vão querer aula também dessa segunda peça, tá bom? Então fica comigo até o final. Vamos aprender a fazer essa peça aqui, que eu tenho certeza que vai render muito aí no seu ateliê. Tá curiosa? Quer aprender? Vem comigo! Vamos iniciar o nosso passo a passo pela aba. Então, nós vamos precisar cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido interno, a medida de 23 de comprimento por 21 de altura. Vamos cortar a manta R1 um pouquinho maior que essa medida aqui, tá bom? Que eu acabei de passar. Por quê? Eu acho interessante fazer uma técnica, seja um matelassé, seja um quilt livre, eu acho que sempre fica muito bonito, porque prende esse tecido aqui na manta. Por mais que a mamãe ou a pessoa vá lavar depois, esse tecido não fica solto, então vale a pena fazer alguma técnica. Nesse caso aqui, pessoal, eu fiz apenas uma marcação de comprido, ó, vejam, dando a distância de 3 em 3 centímetros. Deixa eu colocar aqui pertinho, olha só que rico que ficou, esse tecido aqui tá muito bonito, né? É da Fuxicos e Fricotes, muito lindo. Geralmente, opções para menino é muito difícil, né? Uma opção bonita, e esse daqui, esse composê tá maravilhoso. Vou precisar também cortar, uma vez na tela vôlei, a medida de 19 de altura por 23 de comprimento, e uma tirinha de 4 centímetros para fazer o acabamento na parte superior da tela vôlei. Aqui tem 4 centímetros que eu posicionei em cima da tela vôlei, passei uma costura, depois eu virei e rebati, tá? Só isso, gente, ó. E rebati a costurinha aqui.
Agora, eu vou pegar o tecido interno e vou posicionar a tela vôlei aqui em cima, ó. Como já tá cortado tudo certinho, é só posicionar e passar uma costura de segurança em toda a volta. Depois de realizar a técnica escolhida, matelacê ou quilt livre, é que nós vamos refilar o excesso da manta, tá? Nesse momento, eu já aproveito para arredondar os cantinhos de baixo. Como que eu faço para arredondar? Eu uso essa latinha aqui, ó, que eu já mostrei para vocês. É uma latinha de leite condensado. Eu posiciono aqui, ó, deixo bem rente esse lado com esse, faço uma marcação, passo uma costurinha em cima da marcação que eu fiz, tá bom, ó? Para prender tudo. E aí, depois eu corto o excesso. Faço isso nos dois cantinhos de baixo. Já posicionei a minha tela vôlei em cima do forrinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte principal e vou posicionar aqui em cima, direito com direito. Prestando atenção que a abertura desse bolso aqui, ó, ele precisa ficar do lado oposto de onde eu arredondei aqui, tá? Vai ficar aqui, ó, nessa parte reta. Então, eu venho aqui, ó, a abertura do meu bolsinho e posiciono aqui, direito com direito. Vou passar uma costura em toda a volta com arremate no início e no fim. Feito a costura, tiro o excesso do forrinho que passou. Nesse caso aqui, gente, eu usei a tesoura de picotar, que é essa daqui, ó. Mas quem não tiver a tesourinha de picotar, corta com a tesoura normal, tá? A sua tesourinha normal e faz uns piques aqui, principalmente nesse arredondado, para que a gente possa desvirar a peça e ela fique bem acomodada depois, tá? Então, agora, ó, só vou desvirar, vou passar o ferro para assentar bem essa costura, para poder fazer a minha costura de pesponto e arremate em toda a volta aqui. Passei o ferro, assentei bem a costura e aproveitei, pessoal, para fazer uma marcação aqui, ó. Eu medi 3 centímetros da bordinha para dentro e passei o giz mágico aqui. Vou colocar bem de pertinho para que vocês possam ver, ó. A marcação está aqui, ó, tá vendo? Por quê? Aqui, gente, é onde eu vou posicionar o meu botão imantado, tá? Então, eu preciso que essa parte, que tudo que eu colocar aqui dentro desse bolsinho, não chegue aqui. Então, eu quero fazer uma barreira para poder fixar o meu botão imantado. Então, já deixo a minha marcação feita aqui, mas antes disso, eu vou passar aquela costurinha de pesponto no capricho em toda a volta. Depois, eu venho e passo a costura nessa marcação. E a nossa aba vai ficar assim, ó, pessoal, com essa costurinha aqui para limitar a nossa bordinha, onde nós vamos posicionar o botão de pressão imantado com o rebite, tá? Para fazer essa parte dessa forma, a gente só consegue estar usando o botão imantado com rebite e o botão Ritas, tá? Se for para posicionar o botão imantado com garrinha, a gente precisa primeiro posicionar ele aqui no forro, antes de fazer a costura unindo a parte principal com o forrinho, tá, gente? Aí o processo é outro, porque senão fica aparecendo a garrinha desse lado e não pode. Agora, nós vamos reservar a aba e vamos dar sequência na montagem do corpo da peça, tá? Para fazer o corpo da peça, pessoal, nós vamos precisar cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido interno, a medida de 45 por 24. A manta também estou usando a R1. Lembrando que sempre quando a gente for fazer o quilt ou matelacê, a dica é a mesma da aba, tá? Corta um pouquinho maior, faz a técnica desejada e somente depois refila o excesso da manta, tá? Então, ó, já aproveitei e posicionei
a minha etiqueta, tô usando a minha etiqueta sintética com rebite. Quem faz para mim as minhas etiquetas é Etiquetas Kikabud, que oferece um cupom de desconto para vocês que são minhas seguidoras. Dá uma olhadinha no link clicável e cupom de desconto na descrição do vídeo. Vamos precisar cortar também para as laterais 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido interno, a medida de 12 por 17 de altura. A mesma coisa, estou usando a manta R1. Fiz a costurinha aqui, ó, de matelacê, cortei a manta um pouquinho maior que a medida do meu tecido principal, fiz a minha técnica e refilei somente depois. Já aproveitei, gente, porque eu gosto, tá? De passar uma costurinha de segurança em toda a volta. De todas as peças que eu faço, eu gosto de estar fazendo essa costurinha de segurança. É uma proteção a mais que o tecido e as costurinhas vão ficar tudo certinho. Agora, o que eu vou fazer? Ah, quero fazer um comentário sobre o tecido interno, tá? O tecido interno é de balãozinho, mas para ele não ficar de ponta cabeça de um lado, o que a gente faz? A gente corta ao meio e espelha o tecido, tá? Porque quando eu tiver com a minha peça assim, ó, já pronta, eu vou ter o meu balãozinho de pé desse lado e deste lado também, tá? Como eu precisei fazer esse corte para espelhar o meu tecido interno, então eu já aproveitei e deixei a abertura por aqui também, tá? Então, ó, só fiz uma costurinha aqui nas laterais e deixei a abertura para que eu pudesse desvirar a peça. Se o meu tecido interno fosse único, que não tivesse uma estampa que precisasse ser espelhada, essa costura aqui não existiria, tá? Aí eu deixaria a costura para desvirar a peça em uma das laterais. Eu vou mostrar agora que nós vamos montar onde que eu deixaria, caso vocês optem por um tecido que não tenha posicionamento, ok? Para poder montar já a parte principal, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ao meio o corpo da peça, puxo e faço um pique desse lado e do outro também. Vou fazer a mesma coisa com as minhas laterais, tá? Vou dobrar ao meio, fazer um pique, achar a metade e vou posicionar aqui, ó. Pique com pique, desse lado, coloco uma presilha e do outro também. Vou pegar a outra lateral e vou posicionar aqui, ó. Pique com pique e coloco a presilhinha. Eu vou fazer uma costurinha para unir as laterais no corpo da peça, deixando meio centímetro de cada lado. Então, eu vou começar meio centímetro para dentro e finalizar meio centímetro antes. Antes de posicionar, eu quero mostrar aqui, ó, tá vendo, ó? Deixei meio centímetro antes e depois, nessas bordinhas aqui. Agora, eu vou posicionar essas laterais aqui, ó, gente. É só vir aqui e posicionar aqui. Coloca bem rente, tá, gente? Ó, precisa tá bem certinho aqui e aqui no fim também. Coloca a presilhinha para prender, todo mundo junto. E deste lado também. Ó, coloca bem certinho. E nós vamos passar uma costurinha para fechar essa lateral. Essa costura, gente, ela vai bater até chegar aqui, ó, onde eu parei essa. Então, vai ficar um acabamento bem bonito, tá? Eu vou fazer isso deste lado, desse e do outro também. Olha só que legal, pessoal, já tá pronto o corpo da peça. Vocês viram como que ela é rápida para fazer? Olha só, já tá prontinho. Agora, eu vou reservar essa parte e vou pegar o meu forrinho. E vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Vou abrir o meu forrinho aqui,
Como eu espelhei a estampa, eu já sei que a minha metade é aqui onde tá a costura. Caso não tivesse que espelhar o tecido, eu ia fazer o mesmo processo da parte principal. Ia dobrar ao meio e fazer um pique para achar a metade. Da mesma forma que eu fiz com a lateral, tá? Olha, vejam aqui, ó, eu fiz o pique para achar. Então, vou fazer agora a mesma coisa, ó, vou posicionar aqui, ó, o pique com a costura. Coloco uma presilhinha aqui, bem na metade, e desse lado também. Eu vou repetir exatamente a mesma coisa que eu fiz com a parte principal, eu vou fazer de novo com o forro, tá? Vou costurar aqui, unir as laterais, deixando meio centímetro antes e depois eu vou fechar as laterais assim, ó, como eu fiz com a parte principal. E o meu forrinho também já está todo costurado. Vejam, aqui a parte interna, aqui a abertura por onde nós vamos desvirar a peça. E agora eu vou falar para vocês onde que a gente deixaria a abertura caso esse tecido fosse inteiro, tá? Que não precisasse espelhar. Nós ia deixar aqui em uma dessas laterais. Aí a gente costurava um pedacinho, fazia um arremate, começava com um arremate, finalizava com outro. A abertura ia ficar em uma dessas laterais, qualquer uma. Agora eu vou pegar o corpo da peça, a parte principal novamente, somente ela, ó. Aqui ainda tá sem o forrinho. A parte de trás, pessoal, como que eu sei qual que é a parte de trás? Porque aqui na frente tá a minha etiqueta, tá? Então, eu vou pegar a parte de trás, vou unir aqui, ó, costura com costura, vou puxar e vou achar a metade. Faço um piquezinho aqui, tá? A mesma coisa eu vou fazer com a aba. Eu vou dobrar ao meio aqui, ó, posicionar pontinha com pontinha, achar a metade para poder posicionar aqui, tá? De que forma? Vai ficar o direito da aba com o direito da peça. Venho aqui e posiciono, ó, direito com direito e pique com pique. Coloco uma presilha e distribuo aqui o resto, tá? Vou fazer uma costurinha de segurança para poder unir a minha aba com o corpo da peça. Agora, eu vou pegar o forrinho e vou colocar essa parte aqui dentro. Sempre prestando atenção, ó, o direito do forro com o direito da peça, tá? Então, vou dobrar aqui e vou posicionar aqui dentro. Vou colocar, gente, uma presilhinha em todas as costurinhas feitas, para que bata certinho a costura do forro com a costura da parte externa. Ó, dessa forma, vou vir aqui, ó, costurinha do forro com a costura da parte principal. Bem juntinho aqui, empurro o excesso de manta para um lado e o do forrinho para o outro lado. Coloco uma presilha, venho aqui deste lado, ó, e faço a mesma coisa, costura com costura, forro de um lado e manta do outro. E deste lado a mesma coisa. Vou posicionar assim e depois eu vou distribuir as presilhinhas em toda a volta. Vejam, vai ficar assim, ó, não sobra e não falta. Tudo casando com tudo, as costurinhas, tudo certinho. Agora, eu vou passar uma costura de um pé de máquina em toda a volta, para unir a parte principal com o meu forro. Vou desvirar a peça por essa abertura. Vou empurrar todos os cantinhos para fora para ficar uma peça bem
bem acabada, bem bonita. Olha só que lateral linda que fica, gente. Todas as costuras embotidas, olha. Não vai viés, não tem zíper, é uma peça bem de iniciante. Agora, o que eu vou fazer? Vou jogar esse forrinho bem para dentro, deixar essa bordinha aqui, ó, bem alinhadinha. Vou passar o ferro para poder assentar essa costura aqui, ó, e que ela fique desta forma, ó, tá vendo? Agora eu vou pro ferro e já volto para que a gente possa passar uma costura de pesponto em toda a volta para finalizar. Só depois que eu fecho aqui embaixo. Aqui, pessoal, eu vou fechar com pontinhos invisíveis, tá? É só jogar aqui para dentro, ó, não tem segredo. Segue aqui o tamanho que tá a dobra, desse jeito, ó. E passa, ou passa uma costurinha aqui na máquina, já direto. Faz uma costurinha bem no cantinho, ou faz o acabamento feito à mão. Já passei o ferro, já tá tudo assentado essas costurinhas, coloquei todas as presilhinhas para segurar o meu forrinho. Pessoal, como eu tô trabalhando com a máquina industrial hoje, me favorece o posicionamento da peça que eu coloque o lado direito, né, que seria o lado externo, onde tá a minha manta, desse jeito, tá? Deixando a parte do forrinho para fora, que é o tecido que tá somente o tecido livre. Por quê? Porque eu gosto de passar a costura pelo lado da manta. Então, dessa forma aqui, ó, eu vou fazendo toda a volta desse jeito. Se eu tivesse trabalhando com a máquina doméstica, eu não preciso fazer esse posicionamento da peça. Agora eu quero mostrar outra coisa. Antes da gente começar a costura, olha só como que é importante a gente alinhar as costuras, olha, para ela ficar assim, ó. Olha que peça rica, que peça alinhada, né? Olha só, costura do forro casando com a costura externa. Olha só que coisa mais linda. E isso em todas, tá? Todas as costuras aqui, ó, casando para ficar esse trabalho lindo de viver. Agora, ó, vamos para a máquina novamente. Como já tá passado, né? A costura já está assentada. Agora eu venho aqui, ó, um pezinho de máquina da bordinha da peça em toda a volta. Pessoal, olha a nossa peça finalizada. Que linda que ficou. Olha o charme dessa peça. Mas eu vou passar para vocês a medida para posicionar o botão, tá? Então, essa parte do botão que vai aqui na aba, nós vamos medir 5 centímetros das laterais para dentro. E faz uma marquinha e posiciona o botão. Ó, ele vai ficar assim, tá vendo? Desse jeito. Aí, coloca o botão. Uma dica para vocês, tá? O botão imantado com rebite é a melhor opção. Vocês podem também usar o botão Ritas, mas o botão imantado, olha só como que ele é fácil. Você só encosta, ele já fecha. Então, assim, e já o Ritas, você tem que fazer a forcinha aqui, ó, para poder fixar. Mas é uma sugestão também, dá para ser feito com o botão Ritas, tá? O botão da parte de baixo é muito simples, tá? Eu vou até tirar a fralda daqui, ó, para que eu possa mostrar para vocês, ó. Vou tirar o lencinho umedecido e vou assentar a minha peça dessa forma. Vou trazer a aba, vejam que eu vou posicionar costura com costura aqui, ó. Vai ficar costura com costura e costura com costura. Então, tá bem alinhadinho desse jeito, né? Eu vou medir 3 centímetros do topo para dentro, tá? Vou trazer a minha aba, que já tá com o botãozinho posicionado. Vou ver onde dá os 3 centímetros. Aí, eu aperto aqui esse botãozinho, que ele vai fazer a marquinha exatamente onde é para ser
posicionado o botãozinho de baixo, tá? Ó, então não tem segredo. Bateu, pegou. Aí é só posicionar o botãozinho da parte de baixo, vai ficar assim. E essa pecinha é super útil, super vendável também, ó, dependendo da estampa que vocês usarem. Principalmente, pessoal, vou mostrar agora para vocês uma segunda peça que vocês podem estar fazendo conjuntinho. Olha só que sugestão maravilhosa para vocês terem aí a pronta entrega no ateliê de vocês. Chega uma cliente que vai visitar um bebê que acabou de nascer e quer alguma coisa artesanal, única, né? Que é o que a gente faz, peças únicas. Ela vai se encantar com um conjunto desse, um porta-fraldas e uma capa para caderneta de vacinação. Aqui eu fiz o fecho com montana, usando o mesmo tecido que eu usei no porta-fraldas. Olha aqui a parte interna, que coisa mais linda. Deixa eu pôr pra cá. Olha só que coisa mais rica, gente, que ficou. E aí vem aqui, ó, fecha e bate o montana para fechar. Que peça linda! Usei como detalhe aqui, ó, o tecido interno, porque como eu falei para vocês, eu usei apenas 30 centímetros de tecido para fazer essas duas peças, 30 centímetros do tecido principal e 30 do tecido interno. Aqui, ó, para dar o comprimento total, para dar a volta na capa de caderneta de vacinação, eu precisei fazer uma pequena emenda aqui no meio. Mas como o tecido já é o composê, olha só que coisa mais rica que ficou. Fiz também com o quilt, o mesmo quilt utilizado nessa peça, eu fiz nessa. Então, fica a dica, fica a sugestão, a inspiração, né? Para que vocês possam estar aí oferecendo para a clientela de vocês peças únicas e exclusivas. Deixa nos comentários se vocês gostaram da aula de hoje, se a dica foi boa, tanto do porta-fralda quanto da capa de caderneta de vacinação. E principalmente, pessoal, me deixa um like, me deixa aí uma curtida para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é de qualidade e para que ele possa estar enviando para mais pessoas. Quanto mais pessoas vê o meu vídeo, mais a oportunidade de aprender de um jeito simples e descomplicado. Fazer uma rendinha extra e ajudar no orçamento familiar. Vamos ajudar. Vamos fazer o vídeo rodar, tá, pessoal? Compartilha para mim. E outra coisa, deixa nos comentários se vocês querem aprender a capa de caderneta de vacinação. Aí eu faço numa próxima aula para que vocês possam estar fazendo o conjuntinho também. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.